personagens. Em Senhora, os personagens, assim, eles representam, é como se fosse personagem tipo, né? Eles representam boa parte da população. Então, eu vou conseguir fazer essa análise dos personagens, mandar para vocês primeiro, para depois a gente fazer a aula, porque de repente vocês têm dúvida. Tá ok? E no Curtiço também. Eu não sei se eu tenho a análise do Curtiço aqui, mas eu posso olhar mesmo assim em outros sites aí, confiáveis. São bastante bacanas. Que aí a gente faz uma análise dos personagens, né? Que a obra em si, a história em si a gente conhece, mas tem que fazer uma análise do personagem. A gente vê a característica da escola literária na atitude do personagem. Igual a gente viu no Brás Cubas, em uma das próximas de Brás Cubas, quando eu fiz aquele release ali dos personagens, bastante bacana que a gente percebe, né? Cada um deles defende uma ideia baseada nos pressupostos da corrente literária. Ok? Vamos lá? Hoje a gente começa com o parnasianismo, então, na página 57 da apostila de vocês. O parnasianismo, como romantismo, né, ele foi vinculado à elite brasileira, né? Ao mesmo tempo que tinha o realismo e o naturalismo, o parnasianismo também acontecia. Só que o parnasianismo é só poética, né? Só poesia. Mas não podemos pensar assim, que o parnasianismo é a poesia do realismo. Não, não é isso. É uma escola literária que fluiu na mesma época que realismo e naturalismo. Tem também essas características de cientificismo, tá certo? Baseada nisso aí também. Essa corrente literária é muito pequenininha, durou 10 anos. São pouquíssimas obras, né? Só em poesia, são pouquíssimas obras, são até vários nomes, né? Para tão pouco tempo, né? Tem a tríade parnasiana, tem alguns outros que não são muito conhecidos, mas que tem poemas que são sonetos que mantêm as mesmas características de rigorosidade métrica, mas então são bastante nomes para uma corrente literária tão pequenininha. O que marca, né, o contexto histórico aí é o mesmo, né, realismo e naturalismo, mas o que marca o parnasianismo, como eu falei, a revolução industrial, né, porque o povo enriqueceu, então buscavam um refinamento para o modo de vida, né? O fato de eles conseguirem malear o metal, fazer esculturas com metal, ou mesmo a construção civil, né? Com metal retorcido, formas arredondadas. Isso deu origem à chamada Belle Époque. Isso daí fez com que o povo quisesse não só um refinamento, um requinte no modo de viver, mas também na literatura, né? Por isso que a literatura parnasiana ela é muito refinada, palavras muito rebuscadas, né? Um gosto assim por manter uma métrica, né? É a arte pela arte. O que é isso? O tema de um poema é outra. O tema de um poema que já é uma obra de arte é outra obra de arte, tipo um vaso chinês, um alabastro grego, digamos assim, que já são obras de arte. Então, o autor parnasiano, ele esmerava muito a linguagem, né? Chamado de ourives da linguagem. O Olavo Bilac tinha essa alcunha, né? De ourives da linguagem, porque ele esmerava muito bem. A gente vai ver aqui mais para frente uma poesia dele. Deixa eu colocar aqui um slide que eu fiz para a gente poder acompanhar. O parnasianismo, esse nome, né? Parnasianismo, ele vem foram publicadas uma antologia, né? 3 antologias, né? Na época. Tem a antologia Parnassus, a antologia parnasiana. E também esse nome pode advir de um monte, chamado Monte Parnaso, na Grécia Antiga, que é onde, assim, simbolicamente, imagem, é onde os poetas, né, moravam, ou pelo menos buscavam inspiração para escrever seus poemas. Então, esse Monte Parnasos, ele era a fonte de inspiração poética dos poetas, onde eles buscavam referência para a sua produção. Então, por isso esse nome, Parnasos aí, certo? Houve uma chamada Batalha do Parnaso em um jornal da época. O jornal publicou
uma chamada Batalha do Parnaso, que de um lado ficavam os defensores do romantismo, falando das características, e, e do outro lado os parnasianos, né? Porque os parnasianos, a missão deles era conter aquele sentimentalismo exacerbado do romantismo, né? Das poesias românticas. Por que eu estou voltando ao romantismo? Eu estou falando de poesia, né? A poesia do Gonçalves Dias, do Alves de Azevedo, do Casimiro de Abreu, aquela coisa muito ufanista, muito indianista, muito de valorização do que é brasileiro, ou então muito sofrimento com Alves de Azevedo, né? Aquele amor muito exacerbado, a idealização demais da mulher. Então, esse derramamento do sentimento, ele foi mais contido pelos parnasianos, né? O parnasianismo buscou conter esse avanço do derramamento de sentimentos dos românticos, né? Abandona esse idealismo romântico. É como eu falei, existiu essa chamada Batalha do Parnaso, né? Em que os românticos, de um lado, defendiam suas ideias, seus ideais, e os parnasianos defendiam as suas. Porque a gente estuda corrente literária de certa época até determinada, mas não é assim que em 1801 acabou uma e começou outra, não. Por um tempo, por alguns anos, né? Uma ia esvaindo e a outra ia entrando em ascensão, né? Então, elas convivem, as correntes literárias convivem por um tempo. Então, há esse choque aí, né, de pensamento. Como a gente vai ver depois no modernismo, que o Monteiro Lobato ele ficou muito, assim, nervoso, digamos assim, com as ideias de inovação da Anita Malfatti, por exemplo, que resolveu. A Anita Malfatti é uma pintora brasileira que viveu em Nova York por um tempo e ela pintou, ela foi influenciada pelo cubismo do Picasso, né? E ela pintou uma fase dela chamada, fez várias obras e teve uma fase chamada nu cubista, né? Que ela pintava muitas mulheres nuas, igual Picasso tem, né? As virgens como é que chama? De Agnoselli, que são 4 meninas, mas assim, são pintados em uma posição natural, uma coisa bastante natural, sabe? Mas o Monteiro Lobato não aceitou isso, né? A gente foi influenciado pelas vanguardas europeias, o que deu origem à Semana da Arte de 1922, e o Monteiro Lobato, ele era um pré-modernista, ele meio que criticou isso, né? Arrumou até uma confusão danada com um dos Andrade lá, não sei se é o Oswald ou o Mário de Andrade, né? Que era casado com a Anitta. Ele arrumou uma confusão, porque ele falou mal, que aquilo não era obra, que aquilo não era arte, que fazer a literatura, a arte não pode expressar o real, que ela tem que ter um filtro, né? Porque ele era muito conservador, o Monteiro Lobato, né? Ele queria o avanço do Brasil, no sentido de industrialização, né? De exploração do ferro, exploração do petróleo, mas ele queria uma evolução, um progresso material, né? E espiritual também da pessoa, né? Mas ele era conservador com relação a valores morais. Então foi assim, um embate muito grande, né? Aí o Mário de Andrade defendeu a Anitta, né? Falando que aquilo ali era progresso também da arte. E foi assim uma coisa meio, né? Uma situação meio, um desafeto que foi criado, né? Por isso, por essa convivência entre uma escola literária e outra, né? Porque os ideais, né, de uma escola eles sempre vão de encontro com os da escola anterior. Então, isso cria um certo desafeto, digamos assim, né? Por parte dos, dos próximos. Né? Igual a geração da gente, né? Esses jovens de hoje, que o Magela de postou uma imagem bastante bacana, uma senhora sentada com o marido em 2 cadeiras assim, ela tá com gêmeos no colo e tem uma escada de 10 meninos atrás dela. Ela tem 12 filhos, né? E aí, esses jovens de hoje só pensam em sexo. E aí, aquela foto ali diz o quê, né? A Magela postou isso, achei bastante bacana. Por quê? Porque é esse confronto de gerações, né? Esses meninos de hoje não querem nada, esses meninos de hoje só... Mas é um confronto de gerações que sempre vai existir, igual a corrente literária, compreende? Porque que tem muito, muito, muito pega entre, às vezes, mãe e filhos, né? Muita picuinha, por isso, né? Porque os meninos até obedecem, respeitam, mas são muito questionadores, né? Porque eles estão em plena evolução. Eles acompanham a evolução do mundo e às vezes a gente para,
né? Às vezes não, a gente acaba parando, porque a gente foi criado de uma forma e a gente tem que criá-los de outra, né? Então, os meninos são muito questionadores. E às vezes, mesmo obedecendo e sendo questionador, vocês esquentam a cabeça, entendeu? Ele me obedece, mas ele é questionador. Então, isso esquenta a cabeça. É essa convivência, digamos, de corrente literária que causa isso aí, né? Esses meio que confrontos, ok? Então, como eu falei, olha, essa Belle Époque aí, é porque desde o século XVIII, né, o povo já demonstrava uma certa insatisfação com o sistema político, né? E a partir de dessa época aí, 1800 e alguma coisa, o, o, algumas palavras de como liberalismo, né? Eram palavras de ordem, né? Liberalismo, salário, porque a massa estava se organizando, lembra? Das ideias que influenciavam o realismo e o naturalismo. Então, essa classe já reivindicava do Estado uma postura diferente. Né? E com essa ascensão da elite, né, por causa da Revolução Industrial, que não era só uma Revolução Industrial, era uma Revolução Capitalista, né, assim chamada, isso foi muito mais, essa movimentação foi muito mais eficaz, digamos assim. E essa época é marcada pela Revolução Francesa, né? Paris tornou-se o modelo de tudo, né? Um modelo de vida, um modelo de busca por melhorias na política com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi além das fronteiras da França, né? Ela inaugurou-se uma nova forma de pensar o mundo, a vida, uma nova maneira de pensamento. E como eu falei, era a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Porque a Revolução Industrial tinha fins lucrativos e é o que agora a elite estava buscando, né? Então, não ficou só na Revolução Industrial, digamos assim, de indústria, mas do capitalismo industrial em si. Então, essa Revolução Industrial, ela fundou novos padrões para o homem, né? Porque o homem agora consegue produzir em larga escala, né? E enriquecer de uma forma mais fácil. Né? Aumenta o consumo e então aumenta a produção. Né? Então teve uma onda de modernização das cidades, né? Baseado nessa ideia francesa de revolução, na Revolução Industrial, houve uma onda de modernização das cidades. E as cidades se modernizaram baseado na França, né? Então, todos esses princípios de evolução comportamental, de moda, de construção civil, isso tudo era baseado na França. Por isso que eu falei que a França, a Revolução Francesa, ela foi além dos limites da França. Né? Então, o povo acreditava que o bom gosto, né, o requinte, ele suprimiria, né, ele apagaria as mazelas sociais, digamos assim. Né? O bom gosto, o requinte, a vaidade, a elegância, suprimiria as mazelas sociais. É o que nós chamamos de Belle Époque. Né? Então, essa possibilidade de malear o aço, como eu falei, o ferro, de fazer coisas retorcidas, muito cheio de voltas, né? Deu origem ao que nós conhecemos como arte nouveau, né? A nova arte. Né? A postil de vocês trouxe uma imagem de uma sala com mobiliário em arte nouveau na página 59. Vocês conferem lá. Certo? Formas muito arredondadas, riqueza de detalhe, que é coisa muito, muito rebuscada mesmo, sabe? Porque o parnasianismo ele tem também características neoclássicas. A gente vai ver até nas obras nos sonetos aí, que lembra muito mitologia grega, não é? Então tem esse retorno ao neoclassicismo também. Né? Então, esse rebuscamento não só das palavras, mas também da arquitetura, de contornos excessivos, tá certo? Então, esse movimento literário aí situa-se nesse contexto, né, de riqueza, de progresso material, de refinamento estético. Por isso que o escritor ele busca esmerar ao máximo a linguagem para que ele produza uma obra de arte para ser comparada ao ourives, tá certo? Esse refinamento recai, né, na literatura. Então, como eu falei, né, os parnasianos eles se contrapõem a esse sentimentalismo exacerbado do romantismo. Né? E essa produção retoma alguns valores
neoclássico, né, como o equilíbrio, o belo, a perfeição, são retomadas aí, que é um legado do Renascimento, né? Um retorno à antiguidade, um legado do Renascimento que vai ser retomado agora. No Brasil, a disseminação dessa ideia do parnasianismo, ela aconteceu, né, juntamente com a disseminação de ideias republicanas, né, e que eram defendidos na Revolução Francesa, né? E alguns projetos abolicionistas no Brasil também, né? Em 1888 aconteceu a abolição, então isso já foram assim, caminhos trilhados juntamente com a literatura para coincidir com esse desvencilhamento de vez, né? Então, com a corte portuguesa. Nessa época no Brasil, o Brasil teve também essa disseminação de várias fábricas, de várias indústrias, né? Muito por um grande nome que foi o Barão de Mauá, em São Paulo. Que é Barão de Mauá, né? Pessoa que detinha o poder à época, né? E principalmente em São Paulo e na capital. Todas essas ideias parnasianas eram baseadas nesses princípios científicos, tá certo? O cientificismo, pensamento científico, pensamento racionalista. Né? Por isso que é um abandono total das ideias do romantismo. Né? Então, desenvolveu-se, assim, um pensamento cultural muito acadêmico também. E foi nessa época que criaram a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, a qual alguns escritores também do parnasianismo fez parte. Né? E isso tudo era de inspiração francesa, né, gente? Não esqueçamos, tudo é de inspiração francesa. Bastante bacana que tem um modernista, acho que foi Manuel Bandeira, escreveu um diálogo das pessoas falando assim, que a menina está com 8 anos e já está sabendo falar francês. Mas aí ela, no final das contas, você percebe que ela não sabe falar português. Então, uma crítica, né? Que é tudo influenciado pela França. O Chic é François, fala francês, Bajou, Boutelier, mas as pessoas não sabem falar a própria língua, né? Que é o português. Mas os ideais franceses estão em alta. Né? Como essa imagem que eu coloquei para vocês aí. Vocês que já fizeram trabalho comigo de analisar as vestimentas, né, os tipos de chapéu, o tipo de vestimenta do pessoal daquela obra lá dos personagens da obra Os Miseráveis, vocês vão ver que é bastante parecido com isso que está aí, né, que está aí na tela. Então, a gente percebe essas culturas, essa cultura neoclássica, né, esse gosto tradicional aí, e também pela arquitetura da época, como é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né, ele tem arquitetura voltada para esse renascimento aí. Okay? Características da poesia parnasiana, algumas características assim que são muito marcantes, né? A arte pela arte, o esteticismo, né? O gosto pelo requinte da obra. O Olavo Bilac, ele se compara ao Ourives, né? E ele fala que assim como o Ourives esmera uma peça, que o escritor também ele tem que esmerar a linguagem para conseguir no fim uma obra de arte, uma linguagem, né? Volta-se para o belo, descompromisso com problemas do mundo. Os poetas encerram-se em suas torres de marfim. Esse descompromisso com os problemas do mundo, é como eu falei, né? O requinte, o refinamento, gostar da coisa boa, o bom gosto, suprime as mazelas do mundo. Tipo isso. Os poetas encerram-se em suas torres de marfim porque eles achavam que tinha que ficar fechado em um ambiente para eles poderem escrever sem eles terem influência do exterior. Os que se encerram em suas torres de marfim. Impassibilidade, contenção do lirismo, a subjetividade afastada do sentimentalismo. Tá certo? Por mais que haja um pouco de melancolia em algumas obras, como nós veremos, do Alberto Oliveira, tem alguma melancolia, né, que permeia a obra, mas é uma melancolia, mas assim, não chega a ser aquela subjetividade exacerbada, ok? Perfeição formal, o materialismo da forma, o artesanato do verso, palavra lapidada, esmerada, limada, como ele fala, né? Assimilação dos ideais das artes plásticas. Ideais das artes plásticas, né? Utiliza, às vezes dá uma peça de obra de arte plástica,
para fazer o seu poema sobre aquela obra de arte. Poesia descritiva, altamente descritiva, plástica e visual. Objetos, cenas históricas, fenômenos naturais como anoitecer, primavera, amanhecer, uma revoada de pássaros. É material para essa poesia. Contato com o Oriente, gosto burguês pelo exótico e o requintado. Esse retorno ao passado exótico. Né? Retorno à tradição clássica, ideais da poesia greco-romana, renascentista e árcade. Predomínio da razão, né? O pensamento científico baseado em princípios racionais, racionalistas. Antropocentrismo, arte voltada para o belo ideal, para o bem, a verdade e a perfeição. Mimese, arte, cópias da natureza. Mimetizar é copiar, né? Então, buscava-se mimetizar uma obra de arte, um vaso chinês, por exemplo, um vaso grego. Alberto de Oliveira tem duas poesias, dois sonetos, um chama o vaso grego, outro chama o vaso chinês. Okay? Os aspectos formais da poesia parnasiana, olha, rimas ricas e raras. O que são rimas ricas? Vamos lembrar aí que eu não dei aula para vocês na primeira série, mas nós trabalhamos isso no 8º e 9º ano. Quem está comigo aí de outros carnavais. As rimas, elas são classificadas em ricas, pobres e preciosas, né? Essa é uma das raras. As rimas pobres são quando eu tenho rimas entre palavras de mesma classe gramatical. Por exemplo, verbo com verbo, substantivo com substantivo, porque é fácil rimar falar com cantar, entendido? Mas as rimas ricas ou preciosas são aquelas que rimam palavras de diferentes classes gramaticais. Como assim? Um verbo pronominal com substantivo, certo? Por exemplo, estrela, substantivo, com o verbo pronominal vê-la. O Olavo Bilac faz isso. Você tem um soneto que chama Via Láctea. Hora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Olavo Bilac, não tem aqui na sua apostila. Não, mas o seu dever está trazendo. Com certeza. Vai falar dessa preciosidade aí. Talvez o seu dever tenha aí um poema chamado Via Láctea, que ele faz essa rima preciosa demais. Há muita inversão também na poesia parnasiana, o chamado hipérbato, né? A inversão de termos na oração. Okay? O sujeito vai lá para o final, o complemento verbal é o que começa a frase. Né? A gente tem que ter muita perspicácia, o leitor tem que ter muita sagacidade para poder entender. Às vezes você não entende mesmo, mas a função da poesia parnasiana é ser bela. Certo? Afora. Maria, o que adianta a poesia ser bela se eu não entendi nada? Pois então, é a metodologia parnasiana, a metodologia da elite da época, lembra? Que o gosto pela coisa bonita, pela coisa bela, suprime as mazelas. Entende? Por mais que você não está entendendo nada, mas tá bonito. Compreendido? Então, essa rima rica e rima rara é a rima entre palavras de diferentes classes gramaticais. Tá? Isso é fácil de vocês perceberem, só explicando o que é rima rara. Forma fixa, soneto, quase todas as produções são escritas em soneto, né, que é forma fixa. Nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, cada verso tem 10 sílabas poéticas, né? O esquema de rimas é ABBA, certo? ABBA, ABBA, CD, E, CDC, DCD, ok? Encadeamento é esse esquema de rimas aí. Métrica rígida, pronominais de decassílabos e dodecassílabos, versus decassílabos com 10 sílabas poéticas ou com 12, os dodecassílabos. E o preciosismo vocabular, nessas palavras que estão fora do contexto usual, certo? Palavras muito, muito pouco usadas, digamos assim, ok? Aí nós temos um exemplo, olha, o Ninho, do Alberto de Oliveira. Né? Alberto de Oliveira, juntamente com Raimundo Correia e Olavo Bilac, são os 3 principais nomes dessa corrente literária, ok? Olha, o musgo mais cedo, mais sedoso, a usna é mais leve. Ó, nós temos leve e esteve, nós temos neve e breve, multicores, flores, pólen e bólem, o substantivo com verbo, um verbo muito, assim, inusitado, né? Bólem, as folhas bolam, as folhas se mexem ao vento. Ok? Nós temos um soneto
Esse outro soneto em música impassível da Francisca Júlia. Francisca Júlia foi um outro nome, não tão importante, né, como a tríade, mas um nome do parnasianismo também, né? Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto, jamais te afeie o cândido semblante. Diante de um Jó, vem, serva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar, e sobresseio austero. Olha aqui, essa inversão torna a leitura um pouco complicada. E também esse preciosismo vocabular torna a leitura um pouco mais complicada. Além disso, os versos eles não têm um sentido só um verso. E precisa de outro verso para dar sentido, um sentido semântico, tá? De significado. Então, um verso não tem sentido próprio, ele precisa do outro, do seguinte, tá certo? Esse é o chamado endiambamento, o encadeamento que a gente viu aqui atrás. Uma das características, endiambamentos ou encadeamentos. Então, um verso não tem sentido próprio sozinho, certo? Precisa do começo do outro, de sincero luto, tá certo? Então, nós temos o senhor Alberto de Oliveira, que está aí na sua página 60, né? Ele teve aí, o Alberto de Oliveira, ele controlou bastante esse seu sentimentalismo, né? Para não controlou muito lá seu lado emocional e fala sobre, como eu falei, ele tem essa linguagem dele extremamente trabalhada, falando sobre obras de arte, sobre mitologia grega, certo? Que a gente percebia lá no classicismo, né? No arcadismo, no neoclassicismo, melhor dizendo. Então, a tendência dele é fazer essa descrição de outros objetos, né? Vaso chinês. Estranho mesmo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Olha aí, um verbo pronominal, vi-o. Eu ouvi, vi-o. Tá certo, né? Porque eu não posso começar frase com pronome pessoal oblíquo, né? Vi-o. E nem posso usar pronome pessoal do caso reto, no caso ele, para ser objeto direto. Vi-o com luzidio. Luzidio é uma coisa bem lustrosa. Vi no artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado e na tinta ardente de um calor sombrio. A gente percebe essa descrição nesse esse tema voltado para o neoclassicismo. Ele fala também de mitologia, faz referência a alguns seres da mitologia grega, tá certo? E isso aproxima muito a obra com uma arte plástica, né? Porque está falando arte plástica, do vaso chinês, nesse caso. Ok? Depois nós vamos ter aqui o Sr. Raimundo Corrêa. Uma característica da obra do nosso amigo aqui, Albert Oliveira, é que ele personifica a natureza. Tá? Personifica a natureza, a chamada animização da natureza que ele faz, né? Flor Santa, um poema dele chamado Flor Santa e um outro chamado Aspiração, a gente percebe isso, né? Dá voz aos elementos naturais, né? Personificação. Atribuir características de seres humanos para coisas, para seres inanimados ou para seres não humanos. E a lenda refere ainda, assim que o luar aparece, da flor animada e linda, no cálice se ouve uma prece. A flor animada e linda, a lua aparece. Essa atribuição de características de seres humanos para seres inanimados, ok? É uma característica dessa poesia do Alberto de Oliveira. O senhor Raimundo Corrêa é o mais musical dos poetas. Raimundo da Mota Azevedo Corrêa fez Humanidades no Colégio Pedro II e Direito em São Paulo. Foi ardente liberal e admirador de Antério de Quental, que era um poeta português. O senhor Raimundo Corrêa, ele, como eu falei, ele foi o mais musical dos poetas. Ele gosta de versar sobre os elementos da natureza. Esse é bastante bacana, As Pombas, em que ele faz uma comparação das pombas com o sentimento, os desejos, os sonhos de criança que vão embora de acordo com que você vai crescer. Ele está fazendo uma analogia. Como as pombas partem dos pombais,
partem dos corações humanos esses desejos, né? Os sonhos também partem. A diferença é que à tarde, essas pombas retornam para os pombais. Mas os sonhos de adolescência, eles não voltam jamais. É linda essa poesia, esse soneto dele. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Começou a madrugada, a aurora, as pombas já partem. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Né? Então a gente percebe aí essa comparação entre os pássaros, né, as pombas, e os sonhos de infância, né, que partem com a adolescência. Né? E aí a gente percebe nas duas primeiras estrofes, essa partida sequencial das pombas, né, e o retorno, que esse falar que as pombas partem, né, é uma alusão da efemeridade da vida, da brevidade da vida, dos sonhos humanos, né? E essa melancolia aí, como eu falei, né, essa melancolia presente no Raimundo Correia, ela não deixa transparecer assim, um subjetivismo. Se ele se entrega à melancolia dos românticos, ele ainda se prende ao parnasianismo cosmométrico, certo? Com seu rigor formal, digamos assim, né? Raimundo Correia é outro que fala muito de mitologia grega, né? E ele tem um poema chamado Mal Secreto, que ele fala da máscara que muita gente usa, né? Que às vezes a pessoa é muito venturosa, você olha para a pessoa muito feliz, mas no fundo aquilo ali é para esconder uma tristeza muito, muito maior que a pessoa tem, né? Chama Mal Secreto. Ele vai falar dessa face oculta das pessoas, né? E aí um escritor já contemporâneo fez uma intertextualidade com esse Mal Secreto, escreveu um outro poema chamado Mal Discreto, né? Que ele vai falar dessa máscara da face também, de crise financeira, né? E já vai expor assim, a mazela social atual, digamos assim, certo? Uma intertextualidade, Mal Discreto, do Bastos Tigres, que é um poeta contemporâneo, fazendo intertextualidade com o Mal Secreto, do Raimundo Correia. Ok? E aí, por último, nós vamos ter o nosso grande Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac, ele é o chamado ourives da linguagem, né? Porque ele é o que mais esmera a linguagem. E é ele que falou que o poeta ele tem que se equiparar ao ourives. Tem que trabalhar, bem trabalhada a obra dele. Né? Aí nós temos aí a mais popular, uma poesia de Profissão de Fé, que tem na sua apostila. Não vai dar tempo da gente falar mais agora sobre ela, que está acabando nossa aula. Eu não vou abrir outra aula, galera, porque como eu tenho hoje 5 aulas, meu computador trava para poder depois transformar isso tudo em MP4. Ok? Nós estamos com o tempo livre, depois a gente termina de ver as Profissão de Fé. Ok? Você já pode fazer a atividade da apostila. Tá bom? Beijo, beijo. Obrigada pela atenção por hoje. Beijo, Maria. Beijo, beijo, claro.